A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. O perdão é um sentimento difícil de obedecer. É extremamente difícil alguém pedir perdão ao próximo, e para muitos também é difícil de perdoar quando alguém lhe pede perdão. Pedro teve essa dúvida a respeito do perdão, então perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer com 70 vezes 7? Que devemos perdoar 490 vezes? Não. Jesus usou esse número como símbolo, dizendo: Você deve perdoar ao teu irmão indefinidamente, ou seja, o perdão deve ser ilimitado. Mas por que temos que perdoar de forma ilimitada? Porque nós mesmos somos perdoados todos os dias, pois todos somos pecadores. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se confessar os nossos pecados, nós somos perdoados porque merecemos? Não, Ele nos perdoa porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se Deus não nos perdoar, estará indo contra a sua própria natureza. Ele nos ama desde o princípio e nos perdoa pelo seu amor. Por exemplo, Adão pecou contra Deus e com isso levou o homem à queda. Adão merecia o perdão? Será que Adão foi perdoado? Sim, Adão foi perdoado. Como sei que isso é verdade? Desde o momento em que Adão desobedeceu a Deus, ele soube que havia pecado e se escondeu da presença de Deus. E aqui começa a busca de Deus pelo homem. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Onde estás, Adão? Por que não sente prazer na minha presença? E Adão, sabendo do seu pecado, disse: Ouvi a sua voz soar no jardim, e temi, porque estavas nu, e me escondi. Então Deus, sabendo do que havia se passado, busca de Adão a confissão do seu pecado. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? E a melhor resposta seria: Sim, Senhor, eu comi, perdoa-me. Mas Adão encobriu o seu pecado de Deus, que sabe todas as coisas, e disse: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então Deus busca a confissão do pecado de Eva, dizendo: Por que fizestes isso? E Eva confessa que foi enganado pela serpente e comeu a fruta. Então nós vemos que Deus amaldiçoou a serpente, mas perdoa Adão e Eva por dois motivos. Primeiro, por ser um pai amoroso, ele não pode negar a sua própria natureza. E segundo, porque a semente da mulher, a qual ferirá a cabeça da serpente, o Messias, não podia vir de uma família amaldiçoada. Mas mesmo que Deus perdoou Adão e Eva, permaneceu a consequência pelo seu pecado. Deus disse a Adão: Maldita é a terra por causa de ti. E por causa da maldição da terra, Adão e Eva sofreram seus castigos pelo seu pecado. Então, quando o Messias veio, Jesus veio para tomar para si os nossos pecados e nos lavar com o seu sangue, pagar um alto preço na cruz, para que todo aquele que crê seja justificado dos seus pecados e receba a vida eterna. Mas se eu confessar os meus pecados, serei salvo? Ao contrário do que muitos pensam, somente a confissão dos nossos pecados não traz salvação. Após Jesus ter pago o preço de sangue pelos nossos pecados, morrendo por nós na cruz,
ficou uma condição para sermos salvos: o crer no Evangelho de Cristo, o ser batizado para a remissão dos pecados, recebendo assim o Espírito Santo que passa a habitar em nós. Em Atos 2, quando o povo que ouvia os apóstolos pregando em várias línguas, ouvindo essa condição para ser salvo, perguntaram para Pedro e para os demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E disse mais: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A palavra perdão, do original hebraico, salar, tem o sentido de ter misericórdia de alguém, de deixar viver, perdoar e esquecer. E exatamente assim deve ser o perdão: perdoar e esquecer. Quando Jesus, em seu ministério, andou por todas as partes, pregando o Evangelho do Reino de Deus, ele fez muitos milagres, e através do perdão, perdoando os pecados, ele curou a muitos e libertou a muitos, somente através do perdão. Jesus também nos ensina que devemos perdoar os nossos irmãos, assim como nós fomos perdoados. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Amém? Como posso perdoar o meu irmão? Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardastes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Sedes, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém? Todo aquele que ama o Pai, o amor do Pai está nele. Você quer ser mais parecido com Cristo? Você quer ter o caráter de Cristo? Perdoe ao seu irmão, quantas vezes forem necessários. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.